Então deixei todo o orgulho, toda a vaidade de lado e fui em busca desse objetivo. 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, título dividido com pouquíssimos outros jogadores e autor de 1000 gols. Eu tenho o prazer de entrevistar Túlio Maravilha. Túlio Maravilha, que prazer te receber aqui no Identidade de Sucesso. Prazer meu, Letícia. Programa de sucesso, a gente podia ficar fora, né? Com certeza, ainda mais um grande jogador como você. Túlio, de Goiânia para o Botafogo certamente foi uma longa trajetória e cheia de grandes histórias. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Olha, Letícia, não foi fácil não, né? Como toda criança, meu sonho era ser jogador de futebol. Com 8, 9 anos de idade, lá em Goiânia, jogava assim aquelas peladinhas descalço no meio da rua, né? Não tinha tanta violência como tem hoje. Aqueles anos lá românticos do futebol, a gente tinha esse privilégio, essa liberdade de poder jogar. E aí apareceu um olheiro do Goiás e falou, ó, que tal fazer uma peneirada lá nas divisões de base? Eu falei, vamos embora. Aí juntou a turma da vizinhança e sendo que desses 10 meninos que foram, apenas 3 ou 4 foram aprovados. Foi até um teste assim, meio inusitado, porque eram 20 garotos de cada lado e 2 bolas, porque só tinha um campo para treinar e o tempo era curto, porque tinha que entregar o campo para o profissional. E eu consegui dar uns 2, 3 toques na bola, já foi o suficiente para o treinador. Opa, esse menino tem talento. E aí a partir dali eu fui passando, né, de categoria em categoria até chegar ao profissional, que era o meu grande sonho e objetivo. Eu lembro que com 14 anos de idade, um repórter perguntou qual era o seu sonho. Eu falei, ser jogador profissional, jogar no Maracanã lotado, porque o Maracanã era o grande palco, né, até hoje do futebol mundial, jogador famoso e seleção brasileira. Então, aos poucos, eu fui galgando esses meus objetivos, esses meus sonhos. E por isso eu consegui chegar ao profissional com 18 anos de idade. Super novo, né? E brilhou no Botafogo, né? Exatamente. Mas antes de chegar no Botafogo, eu tive uma passagem rápida na Suíça. Porque eu saí do Goiás e fui para a Suíça com 22 anos, mas não me adaptei pelo clima. Para você ter uma ideia, em Goiás era 40 graus, né, de temperatura. Lá eu pegava menos 15, menos 17. Então eu sofri muito em termos de adaptação, da língua, do costume, da alimentação. E aí, 5, 6 meses eu já queria voltar. Pelo amor de Deus, eu quero voltar para o Brasil, que eu já estava pensando até em desistir de jogar futebol. E aí foi quando veio a proposta do Botafogo. Aí sim, aí aquele sonho de criança, quando eu tinha nas categorias de base do Goiás, voltou a aflorar em mim. E aí eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em 94, e só foi alegria. Não, e a torcida brasileira também é outro calor, né? Diferente de todas as torcidas do mundo. Exatamente. Né? Inclusive, naquela época, eu era apenas o Túlio do Goiás. Depois que eu retornei para o Botafogo, aí sim, eu passei a ser o Túlio Maravilha. Por quê? Justamente por esse calor humano do torcedor carioca, especialmente do torcedor do Botafogo. Inclusive, no meu jogo de estreia, eu fiz 3 gols, a torcida já começou a cantar Túlio Maravilha, nós gostamos de você. Túlio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Então, aquilo ali pegou esse apelido e está comigo até hoje. E é uma herança, na verdade, né? Tem uma curiosidade aí nessa música, né? Conta pra gente como é que foi isso. Na verdade, a música era Fio Maravilha, nós gostamos. Mas aí o Fio Maravilha entrou em briga, com controvérsia com o Jorge Benjor. Aí o Jorge Benjor, para não ter questão de direitos autorais, processo, falou, então eu vou passar para Filho Maravilha. Eu falei, não, bota Túlio Maravilha, que comigo não tem essa não. Eu vou cantar e encher, né, de peito aberto essa música. E foi maravilhoso, e está até hoje, e virou um símbolo, né? Lembrar de Túlio Maravilha, tem que falar dessa música. Até hoje, é verdade. Agora, você também tem um feito, né, na carreira, que quer ser 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, feito por poucos outros jogadores, só como o Dada Maravilha e o Fred do Fluminense. Como é que foi esse marco na sua vida? Olha, tudo começou em 89, quando eu tinha apenas 20 anos, fui o artilheiro mais jovem do Campeonato Brasileiro, e eu jogava justamente pelo Goiás. Era cabeludão, aquela coisa toda, e eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro pela primeira vez no Goiás. Aí quando eu retornei para o Brasil, especialmente no Botafogo, aí eu já fiz a dobradinha, 94 artilheiro do Brasileiro, e 95, além de ser artilheiro do Brasil pela 3ª vez, ainda culminou com o título de campeão brasileiro. Então, até brinquei, né? A gente foi o rei do Rio, o rei do Brasil também, sendo campeão e artilheiro dessas 2 competições. Então, como você falou, um feito inédito, são para poucos jogadores, e eu fico muito feliz de fazer parte desse seleto grupo de artilheiros. É verdade. O milésimo gol? Olha, foi 2014, eu já estava com quase 45 anos, foi no ano da Copa,
Pra você ter uma ideia, em 99 eu estava com 30 anos, eu tinha feito o gol 500. Aí eu imaginei, quem sabe daqui mais 10 anos eu posso chegar ao milésimo gol. Para muitos, achava impossível, né? Ah, como é que pode? Com 30 anos fez 500, imagina se vai fazer com 35, 40 anos. Foi aí que me deu mais combustível, mais força, quanto mais crítica eu recebia, mais eu me fortalecia. Então eu deixei todo o orgulho, toda a vaidade de lado e fui em busca desse objetivo. Superei muitas coisas, né? Deixei daquele glamour do Botafogo, campeão brasileiro, para começar como se estivesse começando a carreira do zero. E foi pegando equipes de segunda, terceira, quarta divisão, ônibus quebrados, vestiários pequenos, torcida em cima. Às vezes você nem tinha material para treinar, porque lavava de manhã, à tarde já estava molhado. Então, ônibus, viagens longas, quantas vezes dormi em hotel beira de estrada. E, quer dizer, deixei todo o orgulho, toda a vaidade com um só objetivo. Então, isso é que fez valorizar mais ainda esse feito inédito. Então, graças a Deus, pelo Araxá, em 2014, eu consegui fazer esse gol. E o mais bacana foi depois que eu fiz o milésimo gol, o Pelé prontificamente se declarou, se sentiu homenageado com aquele gesto, porque lembrou o milésimo gol dele, né, no Maracanã em 69. Então, com o apoio do Pelé e o aval dele, eu acho que o dever estava cumprido. Às vezes na vida é importante a gente dar alguns passos atrás para aprender, se desenvolver novamente e conquistar o que a gente almeja. Exato, esse é o segredo da vida. Você nunca vai saber qual é o seu limite, né? Então você tem que passar por vários processos para você saber a força que você tem dentro de você. É verdade. Agora, nem só de futebol é a sua vida, né, Túlio? Você tem uma passagem política também, como vereador. Como é que foi essa experiência política na sua vida? O que você traz dela hoje em dia? Olha, se pudesse voltar ao passado, eu não seria político. É uma coisa que eu arrependi, assim, não pelo lado de ser político, né, mas pela experiência de viver naquele meio, né, porque eu estava acostumado no futebol, você tem 3 resultados. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata, né? E na política é diferente. Na política é tudo moroso, você aprovar um projeto, depende de vista, depende de outros parceiros, de outros vereadores, e vai para revisão, outros interesses, e eu não gostava desse ambiente, né? É muita audiência, é muito mimimi, como se diz hoje no futebol. E eu fiquei protelando, até que eu fiquei até muito tempo, 3 anos como vereador, tentei implantar alguns projetos, alguns deram certo, outros não, mas a decepção é muito maior, né? Ou seja, você tem que fazer parte de um sistema corruptivo e não era da minha índole, do meu perfil participar disso. Então, foi uma experiência boa porque eu vivi lá dentro, vi como é que é, falei, não, agora eu vou cuidar dos meus interesses, uma coisa que tem a ver comigo, que era o futebol, que era o milésimo gol, os projetos sociais, projetos de escolinha, esse era o grande legado que eu quero deixar para o povo brasileiro, principalmente para as crianças. E é como você vai ser lembrado pro resto da vida, né? Isso. Toda essa carreira de jogador de futebol acabou te levando a participar de um reality show, A Fazenda. Como é que foi essa experiência, Túlio? Olha, na verdade não foi só a Fazenda não, eu participei de Power Couple, participei da Fazenda, participei da troca de famílias, e se tiver mais eu vou participar, porque o Túlio Maravilha, o show não pode parar, entendeu? A gente parou no futebol, eu costumo dizer que sou um ex-atleta em atividade, porque se de repente me chamar um time de segunda, terceira divisão, eu estou em plena forma física para poder entrar em campo e fazer aquilo que eu sempre fiz, que é gols. Então a vida é isso, é um ensinamento, é novos desafios, e foi uma experiência bacana, você fica isolado, eu era um dos mais experientes do grupo lá, né? A maioria era tio, tinha idade de ser meu filho, né? Tio para cá, tio Maravilha para cá, então eu me senti meio que um peixinho fora d'água. Mas aos poucos eu fui me adaptando ao ritmo deles, e até que fui bem, consegui ficar mais de 1 mês e pouco, mas eu numa provinha lá eu acabei vacilando, aí fui para a votação, né? E essa questão de rede social comanda muito hoje. Então eu fui com uma menina lá do Ceará, do Nordeste, que tinha um apelo muito grande, né? Era comediante, e aí a galera do Nordeste toda invadiu e voltou para ela ficar, e eu acabei saindo, mas foi uma experiência fantástica. Tem como levar ensinamentos de lá Tem, também, né? eu fui eu, né? Eu sou um cara calmo, tranquilo, nunca me envolvi em tretas, né? Picuinhas, fofoca, agressões, isso fui eu, o Túlio Maravilha, o Túlio Humberto, um perfil, cara, pai de família, que respeita todo mundo, então eu tinha que dar um exemplo a essa garotada. Túlio, agora falando de Túlio Maravilha,
Quais são as características principais que você imagina que você tenha tido que desenvolver, ou você tenha nascido com elas, ou você teve que desenvolver ao longo da sua carreira para alcançar tantos feitos? Olha, para você ver, o Túlio, no começo da carreira, era super tímido. Mal falava bom dia, boa tarde, boa noite, era super tímido. Mas depois que eu passei a ser o Túlio Maravilha, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Botafogo, aí aflorou essa nova personalidade, um cara ser extrovertido, um cara comunicador, irreverente, mas sempre do lado positivo, sempre do lado do bem. Esse espírito de competição, né, de não, vou ser o melhor, vou ser o campeão, vou fazer o gol tal, mas sempre respeitando o adversário, sempre respeitando o próximo. Então essas características que foi me moldando de acordo com o que eu passava de cada momento, de cada fase, né? Quanto mais responsabilidade você tinha, mais você tinha que superar seus próprios limites. Você consegue traçar um paralelo entre a carreira de jogador de futebol e a boa gestão de uma empresa? Sim, acho que tem tudo a ver. Primeiro, você trabalha em equipe. Uma carreira de jogador de futebol não é só você, sozinho, não é um tênis, esporte individual, é um esporte coletivo. São 11 jogando, mais 18 no banco, mais os reservas, mais a diretoria, mais os funcionários, a torcida também acaba sendo envolvente. Então você tem que se adaptar ao momento, né? Aquele conjunto. Então é a mesma coisa a empresa, né? O dono da empresa só vai ter o sucesso se cada funcionário der o seu melhor. Então esse é o grande segredo quando você trabalha em equipe, né? É você colocar cada pessoa, tirar o de melhor que ele tem na devida posição. Você é bom de fazer gol, você é bom para defender, você é bom para atacar. Então você juntar essas forças, eu sempre costumo dizer, né, que eu também sou palestrante motivacional, que sozinho você é forte, mas junto, vocês são imbatíveis, né? Você vai mais longe, mais longe. Então, o céu é o limite. Então, essa é a grande característica para quando você trabalha em equipe. Com certeza. E a mentalidade também é muito importante nesse processo, né? Muito, muito. A mentalidade, eu sempre passei por várias situações. O jogo está difícil. O time é superior. O campo está ruim, está chovendo, está muito calor. Mas aí que vem a força do psicológico. Às vezes, fisicamente, está todo mundo igual. Todo mundo treinou, está todo mundo preparado. Mas o diferencial está aqui, no seu subconsciente. Você dá um algo mais que você nem esperava. Às vezes você está cansado, 40 minutos, 50 minutos, mas se você tiver força de vontade e quiser dar um algo mais, você consegue, né? O seu corpo está preparado para isso. Então é você romper os seus limites, é romper suas barreiras. Então é fundamental o poder aqui do subconsciente. É verdade. Túlio, super obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Prazer enorme de receber aqui. Já terminou? Já terminou. Teremos outras. Obrigado, viu, Letícia?